A história e a arqueologia descobriram muitas coisas com o passar do tempo, né? Mas claro que com o avanço da sociedade, muitas coisas também foram se destruindo com esse mesmo tempo. Mas eu vou falar que existe um esforço bem bacana por parte da galera que estuda isso para descobrir algumas coisas diferentes. E uma dessas coisas são as misteriosas esferas de pedra que lotam as selvas de uma região bem específica da Costa Rica. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, não se inscreva de se esquecer, já dá aquele tapão no like, manda um comentário bolado aqui embaixo também e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Descoberta moderna. Em 1939, uma empresa estadunidense chamada United Fruit decidiu iniciar o plantio de bananas na região do povo aborígena Dikes. Enquanto os trabalhadores limpavam a selva com o objetivo de delinear a região, eles se depararam com o que só poderia ser descrito como uma imagem surreal. Uma quantidade imensa de esferas, todas praticamente perfeitas, espalhada por todos os cantos. Quanto mais exploravam a selva, mais descobriram essas esferas. E elas eram tão pesadas que só conseguiam ser movidas ali com a ajuda de uma escavadeira. Ninguém sabia exatamente o que eram aquelas bolas, nem o povo que morava na região. Uma das primeiras pesquisas com o objetivo de descobrir o que elas poderiam ser veio da filha de um dos operários da United Fruit, que em 1943 publicou um artigo em uma revista científica que acabou por chamar a atenção de uma equipe de pesquisadores e arqueólogos da Universidade de Harvard, fazendo com que a pesquisa seguisse em frente. Se vocês estão prestando muita atenção, estão percebendo que todos os fatos que eu estou explicando aconteceram bem depois das pedras serem descobertas, né? Isso porque ninguém faz ideia do que elas significam, representam ou se possuem algum propósito maior. E é aí que as pesquisas têm mais garbo, né? As pedras. Primeiro, falando das pedras em si, elas são feitas de calcário, arenito e gabbro, que obviamente eram os materiais disponíveis aos povos aborígenes locais. Mesmo parecendo pequenas por imagens, elas são na verdade absolutamente imensas, família, possuindo mais de 2,5 metros e pesando até 15 toneladas, com diâmetros variados, tá? Mas mesmo assim, são todas esferas perfeitamente construídas, com só algumas possuindo falhas que não sejam relacionadas ao desgaste e à erosão. Na verdade, são pedras tão perfeitas e bem construídas que os operários da United Fruit que as descobriram tinham certeza absoluta que a função das pedras era armazenar ouro. O que eles faziam então era dinamitar as pedras. Criavam buracos, inseriam dinamites e repetiram esse processo diversas vezes até alcançarem o núcleo ali da pedra. Obviamente não existia ouro nenhum dentro delas, mas isso não impediu que os operários destruíssem uma quantidade imensa dessas pedras. Para o alívio dos arqueólogos e da nossa, existem tantas dessas pedras que logo eles perceberam que além das pedras não possuírem ouro, eles deveriam trabalhar ao invés de ficar quebrando elas por aí, né? E é aí que a história ganha mais tempero. A história. Historicamente, acredita-se que as pedras foram feitas entre os anos 500 e 600, mas que com certeza todas foram criadas antes da colonização das Américas e também dos conquistadores espanhóis. Isso porque não somente os espanhóis destruíram a maioria dos povos diques, mas também devido à datação estratigráfica das pedras, que foi analisada através das suas camadas. Boa parte das pedras também foram removidas e trocadas de lugar, se não pelos espanhóis, pelos estadunidenses que vieram plantar banana, ou então pelos pesquisadores que carregaram as bolas para exibir ou então estudar por aí. Ou seja, nós temos um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco desde 2009, cujo objetivo, função ou história
é desconhecido por todo mundo que se propõe a estudar. Não seria certo afirmar o que eles são, porque literalmente ninguém sabe, mas existem alguns chutes educados que talvez nos apontem para a origem correta delas. Ao longo da história, os pesquisadores atribuem diversos significados às pedras, desde marcadores territoriais a jardins astronômicos, até ideias um pouco mais surreais e esotéricas, né? Como os extraterrestres, claro. Vai falar que quando você vê uma pedra dessa, você também não tem um ladinho ali, nem que seja de 0,01% de que algo surreal aconteceu. Eu pelo menos tenho, vai. Vou falar pra vocês, não vou mentir, não é mesmo? Mas uma das teorias que parece ser comum a quem se dá o trabalho de estudar as pedras é a do culto aos deuses dos ventos e dos furacões da mitologia talamanquena. Teoricamente, seriam bolas de um deus do trovão chamado Tala, que as usava em suas batalhas para afastar seus inimigos. Outras pessoas, talvez não tão sintonizadas com a cosmogonia, entendem as bolas como feitas por descendentes de Atlantes, o que é talvez um pouco menos lógico do que se a gente considerar a cultura da região, né? De qualquer forma, existem explicações físicas também. Mas que na verdade as bolas foram feitas de forma natural, ou seja, simplesmente são pedras que ficaram assim com o passar do tempo. Também existem muitas teorias na internet de que essas bolas foram feitas para rolar montanhas ou algo do tipo e assim espantar inimigos. Bom, em Finca 6, um dos sítios arqueológicos da região, foram encontradas grupos de esferas alinhadas de uma forma tão específica que faz alguns pesquisadores entenderem como formas de programar os ciclos agrícolas. Mas como obviamente ninguém pode provar nada, outro grupo acredita que as pedras são uma forma de estabelecer posições e hierarquias sociais dentro do sistema social que eles usavam naquela época. Claro. A hipótese mais recente foi desenvolvida por uma pesquisadora local que decidiu tentar compreender as esferas com o ponto de vista indígena através da sua cultura. Para Melissa Rudin, as esferas representam o centro do universo, em sua energia e em sua vida. Ela chegou nessa conclusão estudando os povos que ainda habitam a região, que previamente era habitada pelos Bruncas e mais antigamente ainda pelos Diques, ou seja, uma mitologia que passaria de geração para geração. Mas como todas as coisas nesse vídeo, por mais forte que pareça o argumento, não tem como provar absolutamente nada, família. É tudo teoria mesmo. Independente do seu significado, as esferas são compreendidas como um dos maiores símbolos da cultura e memória coletiva do povo daquela região. Existem reproduções das esferas em diversos materiais diferentes, na entrada de casas e de instituições que garantem não só uma decoração estética, mas que por toda essa simbologia que eu expliquei, também representa espiritualidade e identidade. Isso aí a gente não pode negar, né? Edifícios do governo e as embaixadas da Costa Rica são todas adornadas com essas esferas. E vocês não precisam pesquisar muito para encontrar estátuas que utilizam essas esferas também. Desde 2014 existe um movimento especial para que se recuperem as esferas como um símbolo nacional cada vez maior. E sinceramente, tá dando certo, viu? Bom, família, esse foi um vídeo falando sobre essas esferas que, bom, se você já bateu o olho nelas na internet, são reais, tá? Acontece que ninguém sabe exatamente o que elas são, o que elas representam e por que elas estão espalhadas por aí. Se você tem uma teoria muito interessante, deixa aqui nos comentários também e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!